Junho de 1810. A primavera estava em seu fim e Robert estava começando a voltar a andar. O médico havia liberado um pouco mais de mobilidade. Agora, a bengala tinha se tornado sua melhor amiga e ele já não precisava sair pulando pelos cômodos, apesar de ainda precisar de bastante ajuda. Mas com essa nova fase, já conseguia descer e socializar com as tias no andar de baixo. Rob viu o novo papel de parede da sala de pintura e aprovou. Era de grande bom gosto, singelo e que buscava trazer inspiração para as artes que ali deveriam ser produzidas. Ele estava calmo, relaxado e bastante disposto a conversar com o resto da casa, e isso incluía Prudence. Os dois tinham se aproximado de forma relativa, e ele a estava ajudando a arrumar os pontos para a peça da paróquia que deveria ser representada no fim do próximo verão. Um dia, Robert a perguntou se daria tempo de ensaiarem, pois Prudy ainda estava em Roston e parecia não ter previsão de voltar para casa enquanto as tias ficassem por ali. Ela disse que os papéis já estavam distribuídos e que o pároco Daniel estava no comando das primeiras organizações, que sua falta não era sentida, o que Robert achava relativo, pois Prudence fazia tudo de um jeito único, que trazia originalidade e uma beleza indescritível. Robert passava a manhã no andar de cima, estudando em seus livros particulares. E quando a tarde chegava, descia com a ajuda de Oliver. Ali, ia para seu escritório e passava o resto do dia lá. Apenas saía na hora do chá e quando precisava se trocar para o jantar. A escada continuava sendo o maior empecilho. Era por isso que ele dividia seu dia. E isso acabou fazendo com que visse mais as 4 moradoras da casa. As tias passavam a tarde ali, em salas perto dos jardins, ou no próprio jardim. Ele se unia a elas para o chá e deixava a conversa se prolongar. Tinha amadurecido, e apesar de não gostar dos assuntos frequentes das 3, que eram sobre coisas domésticas ou da sociedade, Robert se divertia vendo a interação das tias. Prudence era uma adição fundamental no grupo. Suas opiniões formadas e gentis sempre acrescentavam algo na conversa. Sua presença era algo que Robert estava querendo sempre ter. As coisas não eram como antes. Ele não vivia mais em um estado de dúvida, de remorso ou de punição. Não que a falta desses sentimentos o fossem levar para Prudy novamente, mas ele se sentia mais confortável em sua presença, de uma forma que nunca estaria há 5 ou 7 anos atrás. Ela lhe trazia conforto. Talvez toda essa nova fase fosse fruto de uma boa e estável recuperação. Também em consequência de não se sentir mais um inválido em cima da cama, ou da falta de amigos para socializar. Talvez fosse até passageiro, mas Robert se sentia tão melhor daquela forma que não pensava muito no porquê ou quando tudo aquilo chegaria ao fim. Estava gostando de sua nova rotina. Ele não tinha mais 25 anos. Era um homem formado, de 30 anos, que tinha quebrado a perna fazendo coisas que só um homem mais jovem estava disposto a fazer. E com isso, percebeu que sua vida precisava mudar. Meu querido, que bom que chegou! O chá está no ponto. Ele sentou em uma cadeira de frente para a porta francesa, que dava para o jardim. Estava na sala de pintura. A bandeja do chá já havia sido levada e tia Ethel o servia alegremente. Prudence chegou logo depois. Levava um livro, e Robert logo viu que era o de Shakespeare. Ela sentou ao lado de tia Letia e aceitou a xícara de chá servida pela tia mais nova. A tarde do chá começou tranquila. Eles falaram do tempo, com apenas uma observação de Prudy, dizendo que estava triste por ter o verão, pois preferia a primavera. Falaram também sobre a peça, e ela dessa vez falou mais. Disse que logo mandaria a versão final para o pároco, e que se tudo desse certo, semana que vem eles já começariam a ensaiar. Mas minha querida, não é melhor você estar lá? Talvez nós devêssemos deixá-la voltar. Prudence olhou para as tias, mas seu olhar parou por mais tempo em Robert. Acho que eles conseguiram se virar sem mim, tia Ethel. Se o pároco Daniel achar necessária a minha presença, irei ao raiar do dia. Isso mesmo, Prudy, querida. Não gostaria de ficar longe de você. Ela sorriu para Marigold, que lhe retribuiu com um sincero sorriso.
Nem gostaria de ficar longe de vocês. Nossa casa não é a mesma quando uma de vocês falta. Imagine ficar sem as 3. Todas riram, até mesmo a Létia. E você, meu sobrinho, sentiria nossa falta? Robert olhou para Ethel. A tia tinha as bochechas rosadas, mas seu olhar, no fim, pousou em Prudence e em sua alegria. Sim, sentiria. Ele falou aquilo olhando para ela e voltado para sua presença. Sentiria a falta das tias, mas não da forma e nem com tanta intensidade como sentiria de Prudence. A sala entrou em um profundo silêncio calmo, onde as 3 voltaram a seus pequenos afazeres. A Létia focou no livro que lia. Ethel pegou alguns biscoitos e Marigold pegou o bordado que estava empenhado em terminar. E enquanto isso, Robert ainda a olhava e Prudence o retribuía. Era um pequeno gesto. Os dois se encaravam com serenidade. Era o momento deles, onde o mundo parecia ter perdido sua importância e parado de girar, pois a única coisa que importava era o verde dos olhos dele e o azul dos olhos dela. Com licença, senhorita. Quem quebrou o contato foi Prudence. Albert entrou na sala e, fazendo uma educada reverência, se dirigiu a ela, que pegou a carta que o mordomo lhe oferecia. Obrigada, Albert. Prude lhe deu um singelo sorriso e focou no envelope em suas mãos. De quem é, meu bem? De George. Já volto. Ela terminou o chá e seguiu para o jardim, empenhada em ler a carta. Georgiana é uma das poucas pessoas que realmente se importam com Prudence. Fico tão grata por isso. Robert olhou para a tia Létia. Ela não tem muitas amizades em Towcester? Não tantas quanto deveria ter. Prude é uma menina sozinha. E esse é meu maior medo. Que ela se perca na solidão. Mas ela tem vocês. A tia o olhou e sorriu. Mas nós não somos suficientes. A alma dela pede por mais. Busca por mais. Por um igual. Por alguém que a entenda e respeite sua forma de ser e seu espaço. Um marido. A Létia tomou um gole do chá e observou a jovem, que já estava um pouco distante, sentada em um dos bancos do jardim. Não, ela precisa de um amor. Robert acompanhou o olhar da tia e respirou fundo. Sim, ela precisava de um amor, mas não tanto quanto ele precisava do amor dela. Sentimento que tinha certeza que havia perdido há 10 anos atrás. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElisabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot.